Como tudo começou com o Maníaco no Parque? Porque eu era pequeno, eu lembro Então, só de ouvir falar. O que aconteceu? Eles foram chamados por um caso de homicídio na área da mata onde ele matava suas vítimas. E aí o pessoal estava fazendo um trabalho numa vítima, né? E aí começou a sentir cheiro de podre, carne podre. E próximo começaram a ver, começaram a achar cadáveres. Um monte? Tinha acho que uma meia dúzia, acho, de mim. Nossa. Então, quer dizer, aí você passa por uma avaliação, que tipo de psicopata pratica esse tipo de ação. Então, vamos dizer, seria um psicopata organizado, que ele tem uma região, tá, onde ele se sente seguro para praticar os crimes dele. Né? E é o que acontece, o Maníaco do Parque, muitas vezes os psicopatas, né, esses serial killers, eles têm uma mania, não é esse o termo, mas eles gostam de levar a lembrança das pessoas. Então, no caso do Maníaco do Parque, na última vítima, que era a Selma, ele levou o RG dela. E ele dispensou o RG no vaso sanitário, onde ele trabalhava como motoboy. E aí, então, já estavam atrás dele, já tinham até entrevistado ele, ou seja, foi ouvido como um suspeito, depois não tinha prova, não tinha nada contra ele, ele foi liberado, e depois se achou no lugar onde ele trabalhava o RG da Selma. E aí já estavam atrás dele, então foi só mais uma prova, né, que levava e botava ele nas cenas dos crimes, ele já estava sumido. E o que acontece? Ele já estava mudando uma evolução dele, onde na Selma tinha uma mordida dele. E dessa mordida, o que aconteceu? Ficou a impressão dos dentes. Então teve um perito lá na base, com a fotografação dos dentes, começou a ver ele era na época aqueles roller nights, que era um pessoal que andava de patins no período da noite, na Paulista. Patins, ele andava, né? É isso mesmo. E aí, então, ele fazia parte desses indivíduos. Então, ele era dos Roller Night. E ele tinha dado uma entrevista, tá, durante essa prática à noite. E aí, então, se buscou uma imagem onde aparecia ele falando e dava para ver nitidamente a separação dos dentes dele. E aí começou a ser comparado com a mordida que foi encontrada na Selma. Então botava também não é uma prova definitiva, né? Porque pode ter outras pessoas com esse mesmo tipo de problema na arcada dentária. Mas ele faria parte do grupo de pessoas Sim. que tem esse tipo de mordida. E quando ele foi preso lá no Sul, ele foi trazido lá para o DHPP, foi para a perícia. Na época, nós tínhamos 2 peritos que eram odontologistas. E você estava nesse caso? Não, que fica o seguinte, foram vários peritos que foram atender. Eu atendi a parte desse RG da Selma. Ah, tá. Mas quando ele chegou, veio de Porto Alegre, eu estava de plantão. Então eu tive contato com ele, aí encheu dos peritos, os peritos que é dentistas, né? E veio mais um outro perito que era da Odonto Legal, para trabalhar na mordida dele. E aí fizeram uma série de trabalhos, molde da boca, da mordida e não sei o quê. Ficaram horas trabalhando na boca, ele reclamando que lá no Sul tinham batido nele, que tiraram um dente. Então ele estava colaborando de boa, achando que a gente estava preocupado com esse dente dele que ele falava que tinha um arrancado dele. E quando terminou o trabalho, e até aí ele estava tranquilo. Aí quando ele tirou o trabalho, chegou um perito com aquela foto da mordida. Disse, tá vendo isso aqui que você fez na Selma? Aí ele perdeu o rebolado. Então deu para sentir que ele se perdeu, que ele caiu na real, que todo aquilo que o trabalho que estava sendo feito era para casar com essa impressão que tinha na foto, né? Da mordida que ele deu. Então ele voltou, e em seguida ele confessa. Né? Porque ele achou que ali já se tinha prova suficiente para
vamos dizer, poder colocar ele dentro de uma condenação, e na verdade era uma situação que simplesmente incluía ele num hall de suspeitos que teria aquele problema de dentes separados. E não seria uma prova de ele acabou confessando porque porque você tem uma situação e dentro da investigação você tipo vai falar para ele que isso aí é a prova que faltava, né? O perito deve ter chegado e falar, consegui, foi você descobrir. O cara falou, fodeu. E aí o cara acaba confessando, porque ele perde a calma. Ele ia até lá, ele estava super calmo, super tranquilo. Então, quer dizer, são situações que a forma de trabalho que leva o indivíduo até a estar confessando, né?